dia, bom dia, bom dia! Ora, vou passar às apresentações. Podem já, continuar já. com as palmas. Hoje contamos com a presença do nosso médico de Clínica Geral, Pedro Lopes. Um aplauso para ele. Da nossa lindíssima médica dermatologista, Alexandra Osório, nossa sex symbol. E do nosso, como direi, excêntrico. Não, desconcertante. Desconcertante, vá. O nosso médico urologista, Sérgio Santos. Um aplauso para ele também. Desconcertante, é isso. Desconcertante, sim, porque o doutor diz-nos sempre aqui umas coisas nesta secção da urologia que nós ficamos sempre perplexos. Aliás, já tivemos aqui um pequeno momento na entrada, que não vamos agora partilhar, mas podemos dizer que tem a ver com a ejaculação precoce, Exato. não foi? Pronto, Tem. Tem. Mas não houve aqui antes, nada disso. Mas pronto, mas Sabe falamos que do- ejaculação é uma palavra japonesa. Ejaculação. É Ejaculação, é já. Deve ser uma piada de médicos. Não. É que ela pergunta a ele, já estás? Eu já, coração. Se calhar eu não devia ter dito. Vamos começar com a nossa consulta. Bom, então, o destaque de hoje, como sempre temos um, é da responsabilidade do Dr. Pedro Lopes, que tem a ver com o Dia Mundial da Saúde, não é, Pedro? É verdade. Bom dia. Assinalou-se esta semana, a 7 de Abril, o Dia Mundial da Saúde, que este ano é dedicado à segurança alimentar. E é um Faz todo tópico... sentido, não é? Faz todo o sentido, não só pela questão da alimentação em si, que é um tema sempre que desperta muita sensibilidade das pessoas, mas em particular porque, de facto, muitas vezes a conservação dos alimentos, a confecção dos alimentos é algo que ou que preocupa as pessoas e que nem sempre têm os cuidados que deveriam ter. Portanto, temos assistido nos últimos anos a um aumento dos cuidados e das fiscalizações em torno dos alimentos e, portanto, isto tem a ver, de facto, com uma política de reforço destes aspectos relacionados com a segurança alimentar, que são muitas vezes, quando não existe essa devida segurança, um risco de contração de doenças que podem ser transmitidas através dos alimentos. E, portanto, existe da parte da Organização Mundial de Saúde uma grande preocupação e daí dedicarem este ano a essa Muito bem, temática. então faremos a reflexão, a declinação da matéria, seguramente muitas vezes aqui. Aliás, já fizemos aqui uma vez um segmento sobre isso, não foi, Pedro? Bom, mas vamos prosseguir. Jota, Ora, vamos prosseguir. Hoje perguntamos aos doutores se é mesmo verdade algumas das coisas que dizemos e ouvimos dizer. E começamos com uma questão para a doutora Alexandra. Vamos ver. O meu nome é Maria José. A pergunta que eu coloco é a seguinte. Durante o exercício físico, costumamos ver os homens suarem mais que as mulheres, mesmo que esse exercício físico seja o mesmo. É verdade? Doutora Alexandra, diga-me, os Eu já homens estou a suam mais? transpirar, mas não estou no exercício físico. Bom, essa resposta é um bocadinho difícil de responder. Eu só consigo responder com 3 estudos clínicos que consegui procurar a nível da Medscape, que é um motor de busca médico. E então temos 3 estudos. O primeiro estudo era para avaliar a sudação das glândulas sudoríparas a nível da axila, comparar é a transpiração. a transpiração, portanto, a produção de suor na axila entre as mulheres e os homens, quando elas são submetidas a várias temperaturas e a vários graus de umidade. Chegou-se à conclusão que a transpiração não existe alteração no género, ou seja, é igual no homem e na mulher. Agora, existe dentro da axila, imaginem que a axila é a minha mão, a zona pilosa transpira mais, a zona pilosa aqui, a zona central pilosa transpira mais e a zona que não tem pelo transpira menos. E é igual na mulher e no homem. Portanto, há uma diferença anatómica em termos de transpiração, mas a quantidade é igual. Segundo estudo. Meteram-se 12 mulheres e 14 homens dentro de uma sala a fazer ciclismo, a correrem a 108 km/h. Veja o programa, quando a segunda parte vamos falar de homens e mulheres dentro de salas. Veja o programa, vai valer a pena. E então eles estavam a fazer esse esforço todo, mantendo o aporte de líquidos eletrolíticos, portanto, o aporte daquelas bebidas isotónicas iguais, tanto uma mulher como um homem. Verificou-se que existe um aumento da transpiração corporal, eu ia dizer a palavra técnica, transpiração corporal no homem do que na mulher. Agora, não se sabe muito bem o porquê. Tem que se fazer mais estudos para saber. Sabe-se é que não existe no corpo uma diferença das concentrações eletrolíticas no corpo humano da mulher e do homem. Portanto, é igual. Não existe diferença. Apesar de transpirar mais o homem do que a mulher,
não há alteração dos eletrolitos dentro do corpo. Claro. Não sei se perceberam. Sim, sim, Percebemos? sim, sim, sim. Terceiro estudo. Sim. Ok? Terceiro estudo é compara Professora, pode repetir o segundo. Oh, professora, não apontei. compara indivíduos treinados e indivíduos que vão iniciar o treino. Sim. Portanto, chegou-se à conclusão que as mulheres e homens que não treinam e que vão iniciar o seu treino precisam muito mais tempo, precisam de um aumento do exercício físico, portanto, um aumento muito grande do exercício físico, da carga física de exercício físico para poderem transpirar. E sobretudo, porque levam muito tempo a aumentar a temperatura corporal. Uma pessoa treinada, o que quero dizer é que uma pessoa treinada chega ao ginásio com poucos exercícios, começa logo a transpirar e não precisa de ter um aumento da temperatura brutal e um aumento do uso de muitos músculos para aumentar essa temperatura para poder transpirar. Então, quanto mais transpirarmos, mais em forma estamos. E mais em forma estamos. Pronto, Exatamente. esse é o caminho, esse é o caminho. Homens ou mulheres. Exatamente. Exato. Então, um aplauso já para isso. Vai, faça o bem. exercício. Olha, um aplauso já agora. E pela primeira vez hoje, e porque já não temos uma sexta-feira há 2 semanas, olha que É lá. Como é que isto acontece? É lá, nós já não tínhamos uma sexta-feira. Mistérios há da 2 natureza. semanas. Semana passada não tivemos sexta-feira. Não tivemos. Nós. Você teve, nós não tivemos. Por isso, temos um passatempo especial à sexta-feira e temos um número especial. Qual é? O 760? É o 760 de 100 300, é o número especial das cestas mágicas, que continua a ter um prémio mágico e o prémio funciona da seguinte maneira à sexta-feira. Liga ao 760 100 300, investe na mesma os 60 cêntimos mais IVA que investe durante a semana e depois está habilitado a 2 prémios diferentes. Ao prémio da manhã, onde vamos dar 7 mil euros no total, que vão para a sua casa num cartão. Vai receber um cartão primeiro com 500 euros e depois durante 12 meses a SIC vai carregar esse cartão com 500 euros por mês, sendo que carregamos a dobrar no verão e no Natal também é dobrar, portanto fazendo então um total de 7 mil euros nestes 12 meses. Portanto, 500 euros por mês, dobra no Natal e no verão, faz então um total de 7 mil euros. Mas também, ao ligar agora, durante a manhã, para o 760 100 300, está também a inscrever-se para o passatempo da tarde, onde os nossos coleguinhas, nossos queridos amigos da grande tarde vão dar-lhe, ou vão dar a alguém, um cartãozinho com 14 mil euros, 1000 euros por mês, dobra também no Natal e no verão, fazendo então um total de 14 mil euros. Portanto, ao todo está a concorrer a 7 mil euros e a 14 mil euros, não está a concorrer só a um passatempo. Portanto, 760, 100, 300, estamos à sua espera. Vai-nos ligando, tem a manhã inteira para o poder fazer. Próximo tópico. Sim, senhor. É uma questão que o Dr. Sérgio, o nosso urologista, costuma ouvir muitas vezes na consulta. É verdade que qualquer cirurgia da próstata vai fazer-me impotente. Isto é assim, e se eu for operado à próstata quer dizer que já não tenho mais próstata, ou seja, fico impotente se fizer uma operação à próstata, ou qualquer operação da próstata implica a total remoção. Isto são mitos, é verdade, não é? É uma pergunta de vários cavalheiros. Sim, não é minha, não é minha. São mitos. Eu nem sei porque aquilo está na primeira pessoa. Antes de mais, Estavas a citar. é muito importante ter a percepção de que há várias doenças relacionadas com a próstata. E nem todas têm a ver com o cancro, felizmente. E, portanto, para diferentes doenças, há diferentes atos cirúrgicos. De uma forma geral, o que nos faz optar por determinada cirurgia tem a ver não só com a doença, mas também com outras variáveis, como, por exemplo, o fator relacionado com o volume da próstata e até a experiência do próprio cirurgião. A tal hipertrofia... Essa é uma das doenças possíveis. Está enraizada a ideia de que todas as cirurgias da próstata, em todas as cirurgias da próstata, há remoção da próstata. Sim. E isso é uma ideia completamente falsa. Falsa e perigosa, porque os homens que eventualmente tenham essa ideia e que ainda tenham lá próstata, acabam por não ir à procura de doenças que ainda podem ter, uma vez que tenham lá próstata. Nos casos em que há, por exemplo, a doença hipertrofia benigna da próstata, o que a gente chama a sigla HBP, o que a gente faz habitualmente, quando há essa indicação, é remover a parte interior da próstata, que é apenas aquela parte que faria condicionar a forma como eu urino. Portanto, dificulta-me o jato urinário e, portanto, é isto que deve ser removido. Esta cirurgia, habitualmente, é uma cirurgia relativamente simples, pode ser feita de várias formas. A que está agora em imagem é a cirurgia que a gente faz classicamente por via aberta, em que é o nosso dedo que vai fazer a enucleação dessa zona central da próstata. Mas, acima de tudo, é importante terem a percepção de
de que o resto da próstata fica lá. E, portanto, como fica lá o resto da próstata, estes homens têm que manter o cuidado que teria qualquer homem que nunca foi operado a nada, porque o risco de eles terem um cancro da próstata ou outra coisa qualquer persiste. Continua. Nos casos em que há o cancro da próstata e que, especificamente, o cancro da próstata tem indicação para cirurgia radical, nem todos os cancros da próstata têm essa indicação, então aí sim nós fazemos uma abordagem que é a cirurgia radical, em que é removida aí sim toda a próstata, incluindo as vesículas seminais e parte da uretra e tudo, que é o que está agora em imagem. Portanto, como veem, aquela parte ali entre a bexiga e a uretra, aquela bolinha cor-de-rosa é a próstata, essa parte sai completamente e depois há uma reconstrução. Nessas situações, o que nós fazemos, habitualmente, leva com muita frequência a lesões à volta da próstata. A ideia de que a próstata é muito importante na sexualidade é também uma ideia falsa. Nós estragamos... impotência, que era aquela história da impotência. Exato, que acho portanto, que há esse mito, não é? não tem nada a ver uma coisa com a outra. Infelizmente, o que acontece é que os danos anatómicos que nós fazemos em redor da próstata, onde passam os nervos e os vasos, responsáveis, por exemplo, pela função erétil, são esses danos que vão estragar a função erétil e podem conduzir à tal impotência, entre aspas, à disfunção erétil. Depois de uma remoção da próstata, continuar a ter atividade sexual normal? É perfeitamente possível. Portanto, não há nenhum problema com a função erétil, está A função erétil não. Pode haver sempre algum compromisso da função erétil, mesmo na cirurgia por doença benigna, embora seja muito mais frequente, de longe, esse compromisso relacionado com o cancro da próstata, porque o estrago que nós fazemos é muito superior. Mesmo que queiramos fazer o melhor possível, com a melhor cirurgia possível, esses nervos não se veem e, portanto, é perfeitamente natural que para não se comprometer a oncologia, para ter a certeza que o cancro é removido na totalidade, às vezes vamos um bocadinho mais. Hoje de manhã, quando estávamos a preparar estes temas, é claro que estas matérias dão logo direito a uma série de sorrisos e de brincadeiras. Claro. O grande problema da maior parte dos homens é este exame, não é? Portanto, vimos ali um exame feito, portanto, que é o chamado toque retal. Toque retal. Mas é possível agora já fazer de outra maneira, não é? De outra forma. Ou não? Tem que ser sempre assim? Não. Ainda temos que ir dar 2 dedos de conversa. Deve ser retal. Ainda temos que ter um dedo de conversa Eu pensei sempre. que havia uma sonda, não há uma sonda. Estamos a falar de coisas diferentes. Peço desculpa, O diagnóstico, é que eu não entendo. o diagnóstico de doenças da próstata, principalmente a hipertrofia benigna da próstata ou cancro, implica sempre, além da história clínica, a ecografia da próstata, o valor do PSA e o toque retal. Porquê? Pode haver alterações da densidade ao toque que não têm nenhuma tradução, quer em termos de PSA, quer em termos de ecografia. E se este homem é privado de fazer o toque retal, vai passar ao lado de uma situação complexa, potencialmente grave, que podia ter sido apanhada com um simples toque retal, passando do pressuposto que a ecografia era normal e o PSA também. E vice-versa. Eu posso ter... Portanto, então, é uma a história da sonda é só para noutras circunstâncias. Ecografia. É para a É para a ecografia. Peço imensa desculpa, não sabia, mas eu sei que é um fantasma para muitos homens. Não, portanto, achei que era importante nós Portanto, aqueles dedinhos de conversa com o médico, esses Não falham. Bom, vamos avançar. Antes disso, já estão a chegar comentários aqui ao nosso Facebook. Enfim, não é de caráter clínico, mas vamos partilhá-lo para dar alegria. Bom dia. Não há barba mais bonita, diz a Luísa, do que a do Dr. Pedro Lopes. Maravilha! Também acho. E eu nem gosto de barbas. A do Jota já está um bocadinho grande demais. Pois, mas é o que me mandam só fazer. Eu só faço o que me mandam fazer. Cá está um bocadinho. Eu gosto dela mais ralinha, mas olha, Vamos prosseguir e és tu, Jota, que lanças também o próximo tema. Ora, pois bem, cada um tem as suas técnicas para resolver os problemas mais irritantes. Um deles é os soluços. É ou são os soluços? É no plural ou é no... São os soluços, pois bem, pareceu, porque são vários. São vários. Se fosse só um, Plural. era um soluço. Está muito bem. Podem aparecer quando menos esperamos e levar horas a desaparecer. A propósito disso, recebemos uma questão no nosso Facebook, precisamente sobre uma dessas técnicas. Agora, muito bem. A Ana pergunta, aquela questão clássica, não é? Se beber um copo de água ao contrário... A minha filha ensinou-me. Eu não sei fazer isto, até fiquei um bocadinho preocupada. Eu tenho aqui 3 copos de água. Se beber um copo de água ao contrário, pode parar os soluços. Portanto, esta nossa telespectadora conta que já tentou que resultou com ela. Portanto,
Ensine-me a beber um copo de água ao contrário, que eu sinto que perdi alguma coisa da minha vida. Querem começar por aí? Não, primeiro explique. Pá. No fundo, os soluços têm que ver com uma contração do nosso diafragma. O diafragma é um músculo que vai estar localizado aqui nesta zona que separa a caixa torácica da cavidade abdominal. De acordo ali com o Sérgio, estes apêndices são os mamilos por dentro. Mas o nosso diafragma, que é um músculo que está aqui localizado, participa na nossa respiração. E quando ele se contrai, ele tem uma forma abaulada, quando ele se contrai, ele aplana, e quando nós expiramos, ele relaxa e fica outra vez abaulado. O que acontece é quando ele tem contrações involuntárias, provoca a emissão de ar. E porquê que tem contrações involuntárias? Há várias causas. Pode ser o susto, pode ser ingerirmos líquidos de uma forma, ou sólidos de uma forma... Eu não posso beber coisas gasificadas e fico logo com soluços. Porquê? Porque a distensão do estômago, que está aqui por trás do fígado, que isto é o fígado, portanto temos aqui o estômago, quando ele distende com o gás, vai estimular o diafragma e provocar, de alguma forma, uma irritação que pode levar ao desencadear dos soluços. Existem variadíssimos truques. Também dá soluços. Existem outras situações. Podemos pensar em situações mais complexas, nomeadamente de tumores, situações tumorais que podem levar a uma irritação do nervo frénico que inerva este músculo que é o diafragma e provocar situações de soluços. E já tivemos aqui no programa um caso de um senhor que tem soluços há anos, sem que se consiga encontrar uma causa. E tanto quanto sei, falei não há muito tempo com a família e ele continua com a mesma situação. Portanto, pode haver até mecanismos psicológicos que perpetuem depois esta situação. Portanto, os soluços não podem durar só horas, podem durar dias, meses ou mesmo anos. E, portanto, importa, quando existem soluços persistentes ou muito recorrentes, ir à procura de outras causas que não apenas aquelas causas relacionadas com os alimentos. Portanto, é por isso é que eu não bebo. Então vamos lá, como é que é? Há vários truques. Há o truque de suster a respiração que pode ajudar. Há o truque, susto. Que é o susto. Há o truque de hiperventilar para dentro de um saco plástico. Eu aprendi um truque que comigo funciona, que é comprimir esta prega entre o primeiro e o segundo dedo, comprimir com força. Nós temos aqui uma cartilagenzinha, uma zona mais espessa, que se comprimirmos provoca alguma dor. E se comprimirmos de forma contínua, provavelmente por princípios da medicina chinesa, deverá estimular alguma coisa no frénico e comigo resulta no sentido de parar os soluços. É um ponto doloroso. Vamos levantar. Se comprimir aqui nesta zona, aqui, provoca uma dorzinha ligeira, fininha, mas é uma coisinha ligeira. Não tenho. Tem, aqui. Sim, está a dizer qualquer coisa. E comprimido este ponto, muitas vezes consegue separar. Dá-nos um jeitaço aqui para a nossa vida. Não é? Não é? Não tenho nenhum truque para evitar espirros. Não. Querem tentar o de água? Quero água, explica-me Então lá que tem que se beber água ao contrário. Tem que ser de pé, porque não vai correr mal. Vai correr mal? Copo 1. A minha filha ensinou-me, portanto eu já sou profissional. Copo 2. Foi ela que me ensinou. Copo 3. Papá, fazes assim! E pumba, água. Nós normalmente bebemos água por este bordo do copo. No caso, vamos beber água por este bordo do copo. Isto vai correr tão bem. Portanto, a ideia é pôr a boca assim. Mas porquê que tem que ser para cá para baixo? Porque quando nós nos viramos, a pressão que provocamos sobre o diafragma e o facto de estarmos a fazer um esforço para engolir vai levar provavelmente a um estímulo que vai relaxar o músculo. Ao contrário, Júlio! Ao contrário, assim. Isso! Então vamos para o lado. Isso! Vejam lá qual é o Isso, entorna! Aí! Sabes o que é que isto me faz lembrar? Faz lembrar uma despedida de solteiro e já está tudo bêbado. Olha, agora vir assim! Isso é muito obrigado, doutor. Um aplauso, doutor. Não é? A minha mulher ensinou-me uma que resulta, que é ir bebendo golinhos de água e no meio, sem nunca inspirar, dizer o nome, por exemplo, João. 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 Pronto. Olha, 3 médicos olharem para ti. Não sei se... 3 médicos olharem para ti e Nenhum dizer psiquiatra. Não sei se resulta... Respirar. O quê? Não, eu aqui só me apetece partilhar uma história que tenho com os luzes, que foi com a minha primeira criança, não é? Portanto, com a primeira criança temos sempre a maior das dificuldades para perceber o que está a passar. Portanto, a criança tinha de pai um mês, o Rui, e estava cheio de soluços. E eu estava num desespero imenso, não sabia o que é que havia de fazer. Comecei aos gritos, veio a empregada a correr e disse: não se preocupe, que eu tenho a solução. Eu pensei: que boa ideia ter tido uma empregada assim mais velha que sabe estas coisas todas. Dê-me uma camisola vermelha. E eu: uma camisola vermelha? Para quê? E ela: dê-me uma camisola vermelha. Deu uma camisola vermelha, arrancou um bocado e pôs-lhe na testa e disse: já vai passar.
Eu fiquei, não vai nada. É também mito popular, nunca tinha ouvido falar nisto. Não consigo estabelecer nenhuma relação entre o frénico e a camisola vermelha. A verdade é que 2 horas depois o menino deixou de ter soluço. Mas deve ser assim porque o frénico se emborreceu. O frénico foi à vida. Era sportingista. Mas não desvalorizar, isto é um aspecto que é importante, nós estamos aqui a brincar e a falar de truques que resultam efetivamente, mas não excluir, aliás, é importante excluir situações potencialmente graves quando os soluços são muito recorrentes ou são persistentes ao longo do tempo. E, portanto, quando depois não se encontra nenhuma causa, como é o caso daquele senhor que já falámos, pode haver mecanismos psicológicos que têm que ser trabalhados, mas não invalida que sejam excluídos. Estamos a falar do soluço que acontece no dia-a-dia de forma habitual e que passa espontaneamente. Muito bem, vamos continuar. Vamos Avançar sem demoras para a próxima dúvida que nos chegou via e-mídio. E-mail. Ora, quem nos escreve é a Marina Rocha, que diz o seguinte. Olá, doutores. Olá, como estão? Apareceram-me nas unhas umas riscas. E fiquei preocupada, porque sempre tive unhas fortes e lisas. É verdade que marcas e riscos nas unhas são sinal de doença. Eu nunca tinha ouvido dizer isto, mas a doutora Alexandra... São sinais, não é de doença, é de qualquer coisa, qualquer é coisa isso? que temos que ir à procura, sim. Eu tenho uma história também engraçada por causa destas riscas nos dedos, nas unhas. A minha avó dizia, eu não era mentirosa, mas ela dizia-me sempre assim para me avisar, Alexandra, se tu mentires, não nasce o nariz como ao Pinóquio, ficas com riscos nas unhas. E então uma vez apareceu um risco nas unhas e fiquei aflitíssima, porque eu normalmente não mentia. E disse, avó, eu não menti, mas tinha riscos nas unhas. As coisas Pois que isto nos é dizem que mentira. nos podem... Agora como médica posso dizer E a que é partir daí mentira. decidiu ser dermatologista. Foi assim que me Pois foi claro, grande pois questão. claro. verdade. Então a unha é uma estrutura muito interessante porque nos permite coçar, podemos coçar com as unhas, é uma estrutura super importante porque permite-nos agarrar as coisas com mais força, permite-nos sobreviver às vezes quando temos o último pontinho do dedo porque permite agarrar qualquer coisa e as unhas são constituídas pelo seguinte, a unha propriamente dita nasce no sítio aqui na raiz da unha chamada matriz, onde há uma multiplicação celular, aqui é como se fosse a pele, estão a ver? E a pele que se transforma ao longo das camadas e ficam células um bocadinho mais impermeáveis, é como se elas estivessem a vestir uma gabardine para ficarem impermeáveis às condições externas. E então a matriz, as células vão se multiplicar e vão dar origem à unha. Este ponto aqui por baixo da unha, a unha portanto, é uma solução de queratina, são células de queratina, impermeáveis, é dura, costuma ser lisa. Tem um crescimento nas mãos de 3 milímetros por mês e de 1 milímetro nos pés, cresce mais as unhas na mão dominante e cresce mais no verão do que no inverno. Isto é mais ou menos aquilo que nós sabemos. Entretanto, a unha está em cima do leito unguial, portanto, pousa em cima do leito unguial, que é esta zona toda aqui. Temos uma zona aqui na ponta hiponíqueo, onde entra muitas vezes as bactérias e os fungos, etc. Daí a mentira. E é uma ligação com o Pinóquio. Vai na volta. Vai na volta. E depois temos aqui a dobra unguial com a cutícula. Lembram-se que nós vamos à manicure tirar a cutícula quando temos muita pele. Há pessoas que produzem mais ou menos e o fungo também pode entrar por esta zona. Portanto, nós temos... Risquinhos e manchas. Risquinhos e manchas. Então, assim, os risquinhos brancos, é que nós vamos falar também dos funguinhos, não é? Portanto, os risquinhos brancos é uma coisa perfeitamente natural. Há uma forma familiar em que todas as mãos estão envolvidas e os pés também, que não há tratamento e muitas vezes a gente chama-se me lines, linhas de me. Pronto, é um termo técnico, mas não há grande importância, não é sinal de doença nenhuma, é sinal sim de um traumatismo, podemos ter um traumatismo, pessoas que jogam futebol, ou batemos com a unha sem querer, ou entalamos o dedo e ficamos com essas riscas brancas. Pontinhos. Os pontinhos podem ser de várias cores, podem ser amarelos ou podem ser castanhos. Se tivermos umas risquinhas assim, castanhas, pode ser sinal da presença de um sinal aqui na matriz que tem que ser retirado, portanto podemos ter sinais na unha. Podemos ter pontinhos amarelos, temos uma área mais amarelada aqui, ou toda a unha pode estar envolvida, e é sinal de termos um fungo. O fungo pode ser um fungo distal ou fungo proximal que vem desta zona.
Pronto. É tratado localmente ou com um tratamento sistémico. Não está associado a qualquer doença, mas temos de ter atenção muitas vezes nos diabéticos para não haver, como é que eu ia dizer, esta infecção pode dar origem a infecções do membro inferior mais problemáticas, como a celulite. Não é celulite aquela normal, a celulite é uma inflamação das partes moles da perna e a erisipela, que também é uma infecção da perna muito grave, que condiciona que as pessoas possam ficar com a perna muito inchada para o resto da vida se não forem tratadas como deve ser. E nos diabéticos é muito importante evitar os fungos e nos velhotes. Portanto, de facto, as unhas dão muitas informações. Dão muitas informações, sim senhora. No caso, há unhas em que nós chamamos unhas com onicólise. Oni é de unhas, lisa é destruição. Há determinadas unhas com destruição, sobretudo na zona distal, nesta zona, e que dão sinais da presença de psoríase. Porquê? Porque na psoríase existe uma multiplicação celular acelerada que vem desde a matriz até à ponta, mas é uma multiplicação que fica imperfeita. E como vemos nesta imagem, são unhas um bocadinho mais descamativas na ponta, esbranquiçadas, com estrias, e que têm um aspecto assim um bocado, parece fungo, mas não é. E é sinal de psoríase. Pode ser o primeiro sinal de psoríase e estarmos atentos. E convém ver. Muito bem, então vamos continuar. Ainda há mais matérias para discutir. Não se esqueçam então que hoje é sexta-feira e mágica. E, portanto, com um grande prémio. Lembro também todos aqueles que no passado recente têm tentado ligar para nós e têm havido aqueles problemas com os cartões pré-pagos e que, enfim, com alguns obstáculos que pareciam que surgir quando desejavam participar nestes passatempos. Portanto, tudo isso já está regularizado, portanto, digamos, todos os canais de acesso estão normalizados e, portanto, com toda a tranquilidade de qualquer rede pode ligar para nós e marcar o 760-100-300. E o que é que temos para lhe dar hoje? Aquilo que damos sempre à sexta-feira, que é o nosso prémio fantástico, que são 7.000 euros no total, mas alinhados em 500 euros por mês e depois dobra no verão e dobra no Natal. E depois, ao ligar também ao 760-100-300 durante a manhã, está também a inscrever-se para o passatempo da tarde, onde os nossos colegas vão, perto das 19 horas, ligar para a casa de alguém, para o número selecionado do computador, que vai receber um cartãozinho com 14.000 euros. 14.000 euros, ouviu bem? Que vão ser divididos durante 12 meses também, 1.000 euros por mês, dobra no Natal e no verão. Portanto, ao ligar agora durante a manhã, habilita-se não só ao passatempo da manhã, mas também ao passatempo da tarde. Portanto, depois das 13, já só claro, não é lógico, fica habilitado ao passatempo da tarde. Por isso, se quer fazer render os 60 cêntimos mais IVA que investe em cada chamada, sugiro que o faça agora de manhã, ligue uma vez e fica o assunto arrumado. Portanto, 760. Muito obrigado. Bela Matos diz o seguinte: bom dia. Bom dia, os doutores são um charme. Verdade, para não ser só para o Pedro, para não ser só para o Pedro. José Carlos de Machado diz, e vou citar, a doutora Alexandra Osório está uma brasa. Não fui eu que disse. Bom, Vamos ao vamos próximo continuar. tema. Estamos então a perguntar aos nossos doutores se é verdade algumas das coisas que se dizem para aí. A próxima questão é para o doutor Sérgio Santos. O meu nome é Luís Reis. Ouvimos dizer muitas coisas, mas não sabemos se é verdade ou não. Eu gostava de saber se a próstata é o ponto G dos homens. Doutor, e então, o que há a dizer? Pois a próstata... Para estimular... O ponto G é uma discussão muito antiga e estava habitualmente associada à procura do ponto G na mulher. É uma discussão antiga, clássica e que nunca deu em nada. E da mesma forma que não há um ponto G, não há um ponto G na mulher e também não há um ponto G no homem, pelo menos anatómico. Pode haver um ponto G, alguns cá para cima, cerebral, e acredito que haja, e cada um eventualmente apresentará um ponto G específico, mas não há um ponto G anatómico específico que seja encontrado. A próstata é uma glândula que é responsável pela produção do líquido seminal e pela produção do PSA. O PSA, para quem não sabe, fala-se muito dele, mas ninguém sabe o que é. Na realidade é uma glicoproteína simples, feita pela próstata, e que faz com que o coágulo seminal seja liquefeito, ou seja, torna mais líquido o coágulo seminal e, portanto, promove a fertilidade. E a próstata é só isto. A maioria das pessoas acha que a próstata tem a ver com a sexualidade, com a excitação, com a capacidade de direção, e está tudo errado.
Na realidade, a próstata serve apenas fazer para bebés. fertilidade. É para fazer bebés. Fertilidade. Sim. Fazer bebés. É fazer bebés. Mais nada. Para tornar líquido... Para tornar o nosso esperma mais capaz de chegar onde é Ok. suposto. É só isto. Se não fosse assim, e se os homens tivessem um ponto G na próstata, sempre que viessem a uma consulta de urologia e fosse feita a palpação com toque retal, os homens tinham excitação suficiente, inclusive, para poder atingir um orgasmo. Portanto, a minha consulta era substancialmente mais cara. Era mais cara, sim, era mais cara. Substancialmente mais cara. Mas tinha clientes E além muito disso, satisfeitos. asseguro-vos que tal não acontece. A maioria deles não acha grande piada ao toque retal, embora seja de facto muito importante. Portanto, na realidade, grande parte da nossa sexualidade, das nossas fantasias, de tudo o que tem a ver com a nossa sexualidade é mental. E, portanto, se existe um ponto G, é um ponto G do sistema nervoso central. Está bem? E temos outros problemas. Nós, há bocado, não falaste nisso, por exemplo, as unhas de um urologista têm quase sempre olhos. Não é? Tem que ser fininhos os dedos. Fininhos os dedos e com olhos. Um Tem olhos? urologista Tem olhos. Com Para os ver o que é dedos que muito está a grossos, tive pena dos doentes. Não é o meu caso. Não é? Ora bem, vamos... Agora estamos a falar de excitação e de fantasias e que muito, realmente, o grande órgão sexual é o cérebro, é a cabeça, não é? Portanto, quero lembrar que hoje, na segunda parte do programa, temos um largo segmento dedicado também a um mito que tem a ver, as pessoas pensam que não existe, mas existe. Vamos então, pela primeira vez que eu saiba, tranquilamente, uma equipa de reportagem entrou numa casa de swing. E vamos saber tudo sobre swing. Mas isso que é como quem diz troca de casais. Mas a cara da Alexandra pode ficar para... Pode ficar. Por isso é que eu há bocadinho falava, confusões dentro Nós da sala. vamos a todo Eu lado. gosto imenso de música. Nós vamos a todas. Ora bom, quando andamos pela rua recolhemos algumas questões para os doutores e a próxima é para o nosso médico de clínica geral. Olá, eu sou a Michelle e tenho uma dúvida. Há muitos médicos que dizem que beber um copo de vinho faz bem ao coração. É verdade? Belo copo de vinho tem É à verdade. frente, doutora. Então, Não é de facto um mito. Beber um copo de vinho, tinto em particular, pode ser benéfico para a saúde. E se nós olharmos para a dieta mediterrânica, que é algo que é património imaterial da humanidade, o vinho está presente nessa dieta e não é por acaso. O vinho tem propriedades benéficas desde que bebido com moderação, porque tem dois compostos, o resveratrol e os flavonoides, que são duas substâncias que são antioxidantes. Portanto, o efeito antioxidante é um efeito no sentido de reduzir o stress oxidativo do nosso corpo. Nós, quando temos reações de resposta àquilo que nos agride, produzimos determinados radicais livres, determinadas substâncias que são combatidas por estas outras substâncias que são antioxidantes. Tem a ver com as suprarrenais, aquelas coisas ali, não é? Não tem a ver... Tem a ver mesmo ao nível das células e dos tecidos. Portanto, estamos a falar de substâncias que vão permitir reduzir o colesterol mau, o LDL, aumentar o colesterol bom, o HDL, por exemplo. Podem ter um efeito até protetor ao nível das doenças neurodegenerativas, nomeadamente do Parkinson e do Alzheimer, ao nível da aterosclerose. Portanto, há uma série de estudos que demonstram que o consumo moderado de vinho, em particular de vinho tinto, um copo de vinho. Atenção, quando nós dizemos um copo, pode ser um copo destes cheio até aqui, pode ser um copo destes cheio até onde deve ser cheio, ou pode ser um copo destes de água também cheio, que é muito. E, portanto, existem quantidades definidas e devemos ter essa consciência no consumo. Mas agora, qual será a quantidade correta de o que é um copo? É isto? Aquilo que nós temos neste copo é uma quantidade adequada. É preciso... Está um bocadinho. Está bem servido. Mas é muito importante que as pessoas percebam não só a sua tolerância, porque há pessoas que são intolerantes a outras substâncias do álcool, nomeadamente do vinho, e portanto podem não poder beber. Existem etnias em que são mais sensíveis a isso. Por exemplo, os chineses são muito pouco tolerantes ao vinho, porque são mais intolerantes aos taninos, por exemplo, que são os compostos do vinho. Agora, beber com moderação é algo que pode ser benéfico para a saúde. Eu normalmente recomendo um copo de vinho tinto por dia. O vinho branco tem menos resveratrol e menos flavonoides, porque o processo de produção é diferente, porque é retirada a casca da uva para a produção, e, portanto, também, como estes compostos estão mais presentes na casca, vão ser perdidos. Portanto, vinho tinto, sim. Outras bebidas, de facto, devem ser evitadas porque não têm estes benefícios. É preferível beber regularmente um copo de vinho tinto do que o consumo ocasional excessivo ou do que o não beber de todo.
Portanto, É melhor beber um copinho por dia do que chegar ao fim de semana e mandar 2 garrafas. Exatamente. Muito bem, 760. Vamos lá. Passatempo do fim de semana. Já estou a pensar no fim de semana. Passatempo da Cesta Mágica, 760 100 300, o número especial, o número das Cestas Mágicas. Já não o dizíamos há 2 semanas, porque na semana passada não tivemos sexta-feira. Portanto, o prémio funciona da seguinte maneira. Ao ligar uma vez, agora de manhã, para o 760 100 300, está a inscrever-se para o Passatempo da manhã. Portanto, está a concorrer a 7.000 euros. 7.000 euros. Ui! E eu não bebi esse copinho de vinho. Estou a gaguejar. Era só isso. Eu estava aqui a ver com uma senhora que dizia que a avó dela, ao contrário da avó da doutora Alexandra, dizia que os riscos nas unhas eram presentes. Eram presentes? É verdade, cada um diz aquilo que lhe apetece. Bom, Bem, mas de qualquer forma, é melhor fazer um seguro contra todos os riscos. Sim, está completamente seguro. 760, 100, 300, estamos à sua espera. Foi a Edith Costa que escreveu. Bom, última pergunta para o doutor Sérgio. Ora então, a pergunta, a dúvida é do Ricardo Cruz, chegou através de e-mail e ele pergunta se a não circuncisão pode levar à ejaculação precoce. Esta é uma pergunta que eu acho bastante curiosa porque a circuncisão não é muito comum na nossa cultura, pois não? Não. A circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio. O prepúcio é aquela pele extra que está à frente da glande e que está a cobrir a glande. Está muitas vezes associado. Não é? Exatamente, é exatamente isso. Habitualmente está associada a algumas crenças religiosas e culturais, por exemplo, os bebés muçulmanos e judaicos são sempre circuncisados. Na sociedade ocidental, habitualmente está muito associada à ideia de que um homem circuncisado apresenta uma higiene mais fácil. E, portanto, o que se sabe é que o pénis, ao redor da glande, que as pessoas chamam a cabeça do pénis, tem umas pequenas glândulas. Sim. Essas glândulas fazem o smegma, que é um muco, e é esse muco que, se não for lavado com frequência, na higiene normal diária, pode dar um odor intenso e pode, inclusive, proporcionar infecções do pénis. E, portanto, obviamente, quem tem uma circuncisão, teoricamente, será mais facilmente higienizado, e é isso que acontece. Agora, uma coisa é certa, e era o que o Jota estava a dizer agora. O prepúcio existe por alguma razão. É fisiológico. A fimose que existe na criança quando nasce tem um objetivo específico, que é a proteção do pénis. É uma fimose comum e fisiológica, normal. Portanto, o prepúcio tem como função estar a proteger aquele pénis. À medida que vamos envelhecendo e à medida que vamos tendo ereções noturnas, e as crianças têm relativamente cedo, esta pele vai ganhando elasticidade. E esta elasticidade vai promover posteriormente um pénis comum sem que seja necessário fazer uma circuncisão. De uma forma geral. Haverá situações em que é necessário, a maior parte das vezes não é. Agora, uma coisa é certa. Se a presença do prepúcio é uma coisa comum, então todos os homens teriam ejaculação precoce ou prematura até serem circuncisados. E isto não é uma verdade. Portanto, esta pergunta está errada. A não circuncisão não conduz à ejaculação prematura. Havendo casos em que a ejaculação prematura exista e que não seja orientada de outra forma, nomeadamente com fármacos que há disponíveis no mercado, então é possível pensar, em último recurso, na possibilidade de se conseguir fazer então a circuncisão. Porquê? A circuncisão vai expor aquela mucosa do pénis ali à volta, vai torná-la, com a agressão diária, vai torná-la mais espessa e ao mesmo tempo que fica mais espessa, fica menos sensível. E, portanto, ao longo do tempo, esta sensibilidade aumentada vai diminuindo, o que promove o controle do tempo ejaculatório. Na realidade, o que a gente sabe, e temos que avisar os doentes disso, é se é esta a razão pela qual vai ser circuncisado, conte com pelo menos uns bons meses em que a situação vai ser seriamente mais grave. Porquê? Aquele pénis estava habituado a estar escondidinho e sensível, de repente tiram-lhe a proteção e ele vai andar ali, até a cueca é uma coisa agreste. Portanto, durante uns bons meses vai ser muito mais sensível, até que então a coisa tem que pôr um chapéu. Voltando à normalidade. Por isso tirava o platinha, não é? Vai tirar o chapéu para pôr outro. Pois é, mas então... As modas mudam. Portanto, e depois já nada a fazer. A circuncisão, por rotina, não está indicada.
por rotina não está indicado. Não está indicado. Pronto, muito obrigada. Deixem os bebés sossegados. As mães habitualmente estão habituadas a ver os pénis dos pais, de adultos, não estão habituadas a ver os pénis de crianças e acham que o pénis da criança tem que ser igual ao do pai. E não é verdade, está bem? Nunca me Relaxem. tinha ocorrido isso, mas... Relaxem, relaxem. O pénis da criança é diferente e, portanto, deem-lhe tempo, ele vai evoluir e aquela pele vai ser normal um dia. Deus quiser. Deus Deus quiser. Está feito um forte aplauso para os nossos doutores. Para os nossos doutores. Só relembrar aqui o nosso e-mail. Deixa-me ver onde é que está. Osdoutores@sic.pt. Se tiver dúvidas, é para aqui que pode escrever e pode enviar as suas dúvidas. Osdoutores@sic.pt. Voltam para a semana. Muito obrigado. Bom fim de semana. Bom fim de semana, caríssimos E um forte aplauso para os doutores. doutores. Obrigada.